Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Boa noite, vamos entrevistar agora Gilberto Moreira. Ele é formado pela UNP em Medicina e pela UFRN em Odontologia. Boa noite, Gilberto. Boa noite. Vamos fazer algumas perguntas referentes à eutanásia. Primeiro, Gilberto, responda o pessoal aí, o que é a eutanásia? Vocês entenderam do assunto, certo? Então, a eutanásia é uma prática pela qual se abrevia a vida, né, de um indivíduo que esteja enfermo, né, um doente ali, geralmente com a doença incurável, onde vai ser feito um acordo, né, entre o profissional e o paciente, né, para que a vida do mesmo seja abreviada, né. Então, geralmente se desliga, né, o equipamento, ou então deixa de se fornecer algum medicamento, né, que venha dar suporte à vida do indivíduo, e aí acaba por abreviar a vida dele e acabando aí com o sofrimento, né. Certo. Para você, a expressão morte assistida pode ser equiparada à eutanásia? Então, de alguma maneira, a eutanásia ela não deixa de ser uma morte assistida, né? Já que o indivíduo, no ato do desligamento, né, daquele maquinário ali, vai ter um profissional que vai ali estar assistindo, né, o mesmo. Então, de alguma maneira, a gente pode considerar como a eutanásia ser uma morte assistida, né? Já num caso, por exemplo, de um suicídio, né, ou um homicídio, né, a gente tem geralmente um indivíduo, por si próprio, ele vai abreviar a vida, né? Então, sendo a eutanásia como uma maneira de você acordar, né, com o paciente e abreviar a vida, então a gente pode considerar como se a eutanásia fosse realmente uma morte assistida, né? Certo. Agora, você já praticou a eutanásia ou até mesmo já considerou? Então, eu nunca tive oportunidade, né, de praticar a eutanásia, até porque a eutanásia ela é legal no nosso país, né? Então, a gente não pode, né, de uma maneira legal, fazer um desligamento, por exemplo, de equipamentos de um paciente que esteja ali, né, nesse sofrimento ali, com a doença incurável. Agora, eu já tenho conhecimento, né, de indivíduos, né, que acabaram ali por se deparar em situações onde o paciente ele não tinha mais nenhuma chance, né, de sobreviver, como por exemplo indivíduos que estavam em UTI, estado terminal, então com morte vegetativa ou morte encefálica, né? Onde não existia nenhuma maneira daquele indivíduo retornar a uma vida plena, né, e sã, e aí ele estava sendo mantido só sobre máquinas, né, e sobre aparelhagem, e aí nesse caso ele estava se fazendo uma distanásia, que é justamente você prolongar a vida de um indivíduo onde ele não tem mais nenhuma chance de ser curado, né? E aí, nesse caso, se deve, para abreviar o sofrimento, realmente fazer um desligamento em acordo com a família, né? Geralmente, esses indivíduos eles estão ali em coma, né? Fora do estado de consciência, e aí pode-se praticar o que a gente chama de ortotanásia, que é justamente você desligar, né, ali, deixar que o paciente ele tenha uma morte natural, né? Abreviar aquele sofrimento, sem prolongar, né, ali. O sofrimento, muitas vezes, ele é mais até para a família do que para o próprio indivíduo, porque muitas vezes ele está fora do nível de consciência, ali já está em coma, né, e aí a família só sofre, né, e fica mantendo aquele paciente sabendo que ele não vai retornar. Então é melhor realmente fazer o desligamento, né, ou deixar de dar o suporte para o indivíduo, para que ele morra de uma maneira mais natural, né. Isso. Você acabou de citar agora que é ilegal no nosso país, né? Isso. Certo, mas por que você acha que a legislação brasileira proibiu a eutanásia no nosso país? Então, isso é uma coisa que é proibido não só aqui no Brasil, né, como em outros países, como em Portugal também, justamente porque é uma questão bem polêmica, né, onde envolve aí a vida do paciente, questões éticas, né. Então, legalmente, se proíbe, né, porque existe alguns casos, né, de indivíduos que eles poderiam, com suporte de vida, né, e com aparelhagem, ter uma sobrevida, né, conseguir viver mais tempo. Então, se você vai fazer o desligamento, você está tirando ali uma chance, né, que o paciente teria de sobreviver. Então, por isso que é uma coisa ilegal, né, a eutanásia. Mas já nos casos de ortotanásia, né, que o indivíduo não tem mais nenhuma chance, né, de ser curado,
geralmente é uma prática legal, né? Onde você vai só deixar que o paciente morra de uma maneira natural. Né? Às vezes o paciente ele quer ter uma morte digna até em casa, né? Com a família e tudo mais, e aí fica com aquela aparelhagem toda e acaba que tira a oportunidade do indivíduo de morrer de uma maneira natural. Certo. Você acha que a religiosidade no nosso país pode ter interferido nessa escolha da legislação? Então, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais religiosos, né, do mundo. Então, sem dúvida que essa questão religiosa teve algum peso, né? Mas não foi bem exatamente isso que definiu. Né? É uma questão legal, né, que envolve princípios éticos, né, morais e também religiosos. Né? Mas sem dúvida que teve algum peso sim, nessa decisão legal. Porque a gente sabe que em outros países, por exemplo, que não são tão religiosos, a gente tem aí a eutanásia como uma prática que é legal. Né? Então, talvez isso aí tenha tido algum peso no Brasil. Né? Para você, a eutanásia pode ser considerada uma escolha pessoal, individual, né? Apenas de ser, ou engloba mais pessoas, como a família, amigos, escolha grupal? Então, em primeiro lugar, quando o indivíduo está em sã consciência, né, não está em coma, isso daí é uma decisão que o próprio indivíduo, né, deve tomar. Né? Então existem até termos, né, onde ele pode assinar, né, um documento falando, né, que ele quer que a aparelhagem seja desligada, se ele entrar em coma ou se não tiver nenhuma chance de sobrevida. Né? Normalmente a família ela toma também essa decisão quando o paciente ele já está inconsciente. No caso da ortotanásia, né? No caso da ortotanásia. Então vale a pena lembrar também que na ortotanásia o indivíduo geralmente ele passa por aquele suporte de vida, né? Então, por exemplo, ele tem uma parada cardíaca, né? E é feita uma reanimação, né? Se tenta usar droga vasoativa para manter o paciente com uma pressão boa e tentar deixar ele vivo, se faz um suporte, né? E mesmo com o suporte a gente vê que o paciente ele não vai conseguir, né, sobreviver, e aí nesse caso que realmente a gente, né, lança a mão aí da ortotanásia, né? Dessa morte natural. Então, basicamente sabemos que existem 3 tipos de abreviação de vida, né? É a ortotanásia, a eutanásia e a distanásia. Para você, qual a melhor opção para escolher no momento que o paciente pedir? Então, varia de momento para momento. Assim, a eutanásia, né, você está abreviando ali, né, a vida de um enfermo, né, geralmente incurável, né? Já na distanásia, você está prolongando a vida do indivíduo, né? Aí também aumenta o sofrimento. Aumentando o sofrimento, em condições ali que o paciente não vai conseguir se recuperar, né? E já a ortotanásia, você vai deixar com que ele morra de uma maneira natural. Né? Então, eu acho assim, que a ortotanásia é uma prática que é mais sensata, né, do que as outras duas, do que você abreviar ou do que você prolongar a vida de um paciente incurável. A ortotanásia simplesmente você vai deixar com que ele morra de uma maneira natural. Você vai tirar aquele equiparato, né, de medicamentos e de aparelhagem, né, que o paciente vai passar ali o necessitar, né? Você vai fazer aquela retirada e deixar que ele morra de uma maneira natural. É até uma maneira de uma morte mais digna, né? Que o paciente ele vai ter. Então, eu acho assim que a ortotanásia é o mais sensato, né? Do que as outras duas opções. Se o paciente viesse a estar em estado vegetativo ou algum mal de doença incurável, e ele pedisse para você abreviar a vida dele, para você praticar a eutanásia, você praticaria ou você seguiria a opinião dele ou deixaria ele ter uma morte natural? Então, isso é uma coisa que é uma decisão muito individual, né? Depende de cada caso. Mas assim, quando o indivíduo ele assina um termo, né? Quando ele realmente fala, né, que tem aquele interesse, né, que a vida seja abreviada, né? Quando realmente não tem mais uma maneira, né, dele voltar, né, dele tornar aquela vida, eu acho que é uma coisa sensata, né? Se fazer o desligamento. Contanto que o paciente seja de acordo, né, que a família também esteja de acordo, que o profissional veja que é um caso que não tem outra saída, né? Então não tem sentido você, por exemplo, ficar prolongando a vida de um indivíduo que está em morte encefálica, ele já não tem mais como tornar a vida, né? E mesmo que ele esteja sendo mantido vivo, com batimentos cardíacos e respiração, aquilo é tudo por aparelhagem, né? A gente se desligar aquilo, ele não vai ter a continuidade da vida. Então, realmente, nesses casos aí, é uma coisa que a gente poderia lançar a mão, né? Até, no caso aí, seria mais até para a ortotanásia, né? Do que para realmente a eutanásia propriamente dita.
você acha da legislação brasileira ter proibido a eutanásia no nosso país? Não é uma falta de respeito com o paciente que quer ter uma morte digna ou até mesmo com o profissional que quer ajudá-lo? Então, se você realmente for lançar a mão, né, da eutanásia, né, para fazer essa abreviação, tem que se observar se o indivíduo ele ainda tem alguma chance de sobreviver, né? Então, caso ele não tenha nenhuma outra maneira, né, de sobreviver, se realmente ele só vai conseguir sobreviver com aquela aparelhagem, né, e ter uma vida vegetativa, ali realmente é uma coisa que deve ser feita, né? E aí existe essa questão conceitual, onde a legislação brasileira ela vai ver em qual desses casos, né, aquele indivíduo vai se enquadrar. Se vai ser realmente uma eutanásia ou uma distanásia, onde você está prolongando, ou então se trata de uma ortotanásia, né? Então a ortotanásia ela não é ilegal, né? Ela é, pelo contrário, é uma coisa que deve ser praticada, né? Então depende muito de cada caso, né, para a gente poder fazer esse tipo de avaliação. Mas geralmente, né, os profissionais, quando lançam mão de uma decisão como essa, eles não fazem de uma maneira aleatória, né? Eles fazem com todo um estudo, né, sabendo que realmente é indicado, né, e com um amparo ali da família, né, e da investigação, né, diagnóstico e tudo, e terapêutico, e com o amparo da família e do paciente, né? Então, assim, realmente, dificilmente um profissional vai cometer uma eutanásia sabendo que o paciente ele ainda tem uma chance de sobreviver, né? Então, por fim, né, você já demonstrou muito sua opinião sobre ela, mas agora eu quero saber qual a sua opinião sobre a eutanásia? Então, eu realmente acho que a eutanásia ela não deve ser praticada, né, já que a gente sabe que é uma maneira de abreviar a vida ilegal, né? Então a gente não deve realmente lançar a mão, né? E a gente deve fazer a ortotanásia, né? Que é justamente deixar com que o paciente morra de uma maneira mais natural, de uma maneira mais saudável, né? E a gente possa ali dar uma certa dignidade, né, para a família e tudo mais. A morte do paciente. Mas no caso da eutanásia, né, é uma coisa que a gente não deve cometer, até porque é um crime, né, e a gente deve tentar andar ali de acordo com as leis, né, seja qual a profissão a gente esteja, né. Ok, certíssimo. Ok, muito obrigado, Gilberto. Até a próxima. Do Lucas Silva Gaspar para o ABC. My mama calls, see you on TV, sunset.